Fala comigo, YouTube! Seja muito bem-vindo ao Dicas do Padrinho novamente. Para você que ainda não me conhece, meu nome é João Vitor, mais conhecido como o Padrinho. Eu ensino massagem tântrica de um jeito diferente, mais simples, mais poderoso, que já mudou milhares de vidas por aí e vai mudar a sua também. Caso você queira dar um confere lá no meu Instagram, se inscreve aqui, já deixa um like, comenta o que você achar do vídeo, porque hoje o tema é muito importante. O que eu acho de Deus? O fim das igrejas. Se liga só. Só para começar a contextualizar, eu fui criado na igreja, né? Tinha uma vizinha que ajudava na minha criação, que sempre levava as crianças para a escola bíblica dominical, escola bíblica de férias. Eu fui criado na igreja batista e depois para uma outra igreja presbiteriana, dos meus 10 aos 12 anos por conta própria. Nessa igreja tinha célula, tinha pastor, tinha todo aquele sistema lá. E se você já ouviu falar, se conhece bem, de pequenos grupos que se reúnem em casa um dia por semana para poder falar sobre a Bíblia, onde tem o líder da célula e tal. E eu quase tive uma célula quando eu decidi sair da igreja de fato. E, pra falar a minha opinião, é um negócio muito perigoso, eu não gosto de dar opinião, porque quem dá opinião na internet geralmente não forma opinião, não causa reflexão. A gente sempre fala sobre mostrar caminhos, ser muito melhor do que apontar direções. Então hoje, eu quero te mostrar alguns caminhos aqui e te dar 3 motivos de por que as igrejas vão acabar. Por que essa é a última geração que a gente está vivendo, presa nas grades da religião, da ilusão, que, de certa forma, foi uma dívida ancestral para a galera que ainda acredita em muitos pontos sobre a Bíblia, Igreja, Deus, que veio dos pais, dos avós, dos ancestrais. A galera que ainda não pôde refletir sobre o que realmente quer da vida para não se sentir excluído da ordem do papai e da mamãe. Você consegue me entender? Já está se identificando? Então se liga só. Quando eu tinha 12 anos ali, eu comecei, né, a gente trabalhava desde os 9, eu comecei a dar uns beijinhos na boca, dar umas aprontadas na rua e tal. E durante a semana, eu fazia essas coisas, às vezes na saída da escola, às vezes antes da aula, às vezes depois do trabalho, dos biquinhos que eu fazia ali. Eu dava uns beijos, botava uma mão aqui, outra ali. E quando eu chegava na igreja no fim de semana, eu começava a me sentir muito culpado, porque o primeiro motivo para a igreja estar de dias contados, eles insistem, desde que o mundo é mundo, a reprimir a intimidade alheia. Essa história de que, se fizer antes do casamento vai ser pecado. Quando você para analisar bem, todo recém-convertido já foi um pecador que fez o que eles dizem para não fazer antes do casamento. E quando ele se converte, aceita Jesus e tal, entra no dogma da igreja, naquela doutrina ali fortíssima, ele tá perdoado, é só ele não fazer mais. E eu te pergunto, até quando essa historinha vai funcionar diante dos jovens, diante da nova geração, diante da próxima geração, que já vai nascer ainda mais informada, ainda mais instruída, ainda mais livre para poder pesquisar, se informar e opinar por conta própria? Até quando essa historinha de, não pode beijar, tem que esperar o varão certo, tem que esperar a varoa certa, Percival? Até onde isso vai funcionar? Você consegue ter essa referência na sua cabeça? De quanto tempo a igreja tentou reprimir o instinto adulto, o instinto natural, a energia íntima sexual, que é um dom dado pelo universo para todo ser humano, e que eles agora vão esbarrar numa barreira um pouco maior, que é a barreira do despertar, do entendimento, das pessoas que não compram essa ideia de que é errado sentir prazer, de que é errado, é pecado, eu vou pro inferno e tal. E o outro motivo que fomenta essa parte da teoria do primeiro motivo é que eu recebo muita caixinha todo dia de pessoas que foram criadas na igreja, saíram da igreja, mas ainda não conseguiram fazer com que a igreja saísse delas. Então, por exemplo, uma mulher que foi criada num lar muito religioso, ela às vezes não concorda, não se identifica, ela quer sair, quer festejar, quer ser feliz, e quando ela vai se entregar para alguém na cama, entre 4 paredes, ela ainda carrega aquela culpa que ela escutou desde criança. E essa culpa que me tirou da igreja na época, porque eu não queria ser esse hipócrita de ficar beijando na boca, aprontando durante a semana e chegar lá no domingo e ficar chorando, caindo na unção, igual acontece com muita gente. A gente vê, cara, ainda em 2022, 2021, 2022, pessoas casando só para não dizer que transaram antes do casamento. Eles ainda falam que as crianças nasceram prematuras só para falar que não houve pecado antes do casamento. Você tem ideia da gravidade que isso tem, que isso carrega? O quão perigoso e doente é? O quanto de doença isso causa na vida do ser humano que está envolvido ali? Por quê? A galera que vai despertar e vai passar a questionar melhor por que é pecado, por que é errado, eles já vão se precaver de um problema. Isso já vem acontecendo de uns anos para cá, mas na próxima geração a igreja está de dias contados, com certeza, porque esse papo da religião, que só doutrina e só adestra, vai cair por terra. A galera vai parar de entender que é verdade absoluta e vai passar a questionar mais, vai passar a se entender mais. Além desse ponto de terem hoje mais informação, vem um segundo ponto, que é o segundo motivo do fim das igrejas, que é a galera já não aguenta mais as consequências do que foi pregado como verdade absoluta. Ninguém aguenta mais. Pensa comigo, hoje algumas pessoas já conseguem sair desse dogma de que é pecado, meu Deus, vou pro inferno, não, eu quero ser feliz, quero sentir prazer e tá tudo bem, tá tudo bem. Só que o segundo motivo de não aguentar mais é justamente aquela galera que casou muito cedo só pra transar, a galera que vai se esforçar
esforçar, vai trabalhar, vai noivar, vai correr atrás, vai jejuar, vai esperar Deus mandar a pessoa certa que o pastor indica, a pastora indica, só para poder transar. E quando eles conseguem chegar lá no finalmente, eles veem na noite de núpcias que eles venderam a alma pro diabo, não foi para Deus. Eles não garantiram um lugar no céu porque eles estão trazendo o inferno na terra quando tocam a vida toda só em busca de uma noite de prazer que foi o quê? Reprimida, que foi alimentada. O impulso, quando reprimido, ele vira um animal enjaulado, fervoroso, raivoroso, muito feroz. Então, quando eu cito sobre a galera não aguentar mais e dar um basta, ainda que não dependa de esperar a próxima geração, é que ninguém quer comprar essa ideia sem sacrificar. O mundo mudou demais nos últimos 2 anos por esse evento que você sabe que a humanidade passou. Então, o padrão de trabalho mudou, de relação mudou, de ambição mudou, tudo mudou. E você ainda acha mesmo que a galera vai continuar aguentando essa escravidão de ter que noivar, de ter que casar, de ter que namorar, porque Deus mandou, porque a mãe falou, porque o vô falou que é pecado? Principalmente os players da internet que ficam usando o nome de Deus, religião e o caralho, pra falar de coisas que doutrinam, porque é tipo uma fé inquestionável. Ah, eu vou falar de Deus, eu vou falar de fulano, vou falar de ciclano, porque tá na Bíblia. E a Bíblia é a verdade absoluta? Não é. Você sabe que não é, porque você pode até ir naquela de bonitinho, vamos aprender com o exemplo da Bíblia. Top! Mas o exemplo da Bíblia vai te reprimir na sua parte mais poderosa, na sua parte mais prazerosa. O menino que quer experimentar algo novo, a menina que quer experimentar algo novo, o adulto que precisa de uma vida nova, mesmo com 30, 40, 50 anos, ele não esbarra mais nessa barreira que a Bíblia impõe quando chega na sexualidade. E o que eu tô falando não sou eu falando hoje de 2022. O Freud comprovou no livro Mal-Estar da Civilização há quase 100 anos atrás. Ele viu o quanto essa repressão da sociedade, esses impulsos, o quanto isso gera uma psicossomática até na saúde física e mental do ser humano, que engloba toda uma equação até na economia, que vai interferir na economia das nações, porque a galera fica mais doente, porque está sendo reprimida e tenta compensar esse impulso no vício, e aí fica doente de novo, e aí fica viciado, e aí fica agressivo, e aí passa a cometer um monte de atrocidade consigo mesmo e com o outro só porque não podia transar. Você consegue me entender o quanto isso é grave? O quanto ninguém aguenta mais essa ladainha? Você pode até comprar a ideia de alguém que falou assim, porque vamos aprender com Jesus, vamos aprender com Deus, irmão, top, tem um monte de exemplo legal sobre isso. Como a história diz, a igreja teve um papel importante para direcionar os instintos, mas a partir do momento que ela passou a reprimir, a querer controlar os instintos, ficou muito perigoso. Vai ficar cada vez mais perigoso se a galera não despertar de vez, continuar nessa achando que é verdade absoluta, porque Deus falou. Vocês nunca pararam para perguntar, para refletir, por que é errado? Por que o cara que se converte com 40 anos pode ter transado com 10 mil mulheres a vida inteira e ele tá salvo? Só porque ele comprou uma vaguinha no céu, acreditando no pastor? Igual a história conta aquela época que a igreja vendia a vaga no céu quando os ricos doavam tudo para a igreja. Garanta sua salvação, me dê todo o seu dinheiro. Garanta a sua salvação, me dê a sua sexualidade, me dê os seus instintos. Ouça o que eu tô falando, porque Deus falou que não pode. Onde Deus estava quando ele falou isso? Você já ouviu o que é errado? Porque se você sentiu o que é errado por si só, não, hoje eu não quero fazer, é um negócio. Mas se você deixou de fazer aquilo que queria, porque, não, senão o pastor vai falar, você tá voltando na criança que eu fui com 12 anos de idade, no momento que eu decidi sair da igreja, e a vida que eu levei desde o momento que eu saí, valeu muito a pena em todos os âmbitos. De leveza, de paz, de família, de dinheiro, de trabalho, de tudo, de visão de mundo. Isso nos leva ao terceiro motivo que eu aposto e garanto pra você que é o fim das igrejas. Não dura mais uma geração. Existe uma frase que fala, religião é pra quem tem medo do inferno, e a espiritualidade é para quem já esteve lá. Por quê? Quando você passa por momentos difíceis na sua vida, você consegue ampliar a sua visão, igual eu falei no outro vídeo. É na escuridão que a visão se expande. Quando você passa por momentos difíceis e se conecta com Deus, com a espiritualidade, com uma força maior, sem nenhum dogma, doutrina ou caminho apontado por outro, quando você busca se elevar e entender o que está acontecendo ali, num plano maior, uma força maior, você passa realmente a entender o valor da ideia, o valor de ter fé, o valor de trabalhar, de prosperar com fé em algo maior que você. Napoleão Hill também fala desse fator fé no livro Pense e Enriqueça. E aí, meu tubarão, minha deusa, eu vou te dizer que a fé é muito importante quando ela é pura, quando ela não tá te reprimindo, quando ela não tá te entristecendo, quando ela não tá te obrigando a casar, quando ela não tá te obrigando a aturar a agressão. Eu recebo caixinha de mulher que ficou presa em casamento onde ela era agredida em 12 anos de igreja. Ela era agredida, mas tinha que tolerar, porque casamento até o fim, porque Deus mandou e tal. Vocês têm ideia do que é uma mulher ser violentada em nome de Deus, porque o pastor falou que o marido e ela tem que ser submissa? É o cúmulo do absurdo. E a partir de 2022, a humanidade vai passar a entender isso muito melhor. O que eu respondo sobre essa caixinha, qual a sua opinião, o que você acha sobre Deus? Cara, de ter sido criado na igreja e de ter experimentado outras práticas em relação à espiritualidade, a coisas mais puras, menos pragmáticas, eu te diria com muita clareza que quem entende a espiritualidade vai muito nesse ditado que eu falei, que é para quem já esteve lá. A gente já teve no inferno, a gente já entendeu que ficar sofrendo
porque um pastor falou, não sei quem falou, porque um livro falou, não adianta ficar nessa. E aí a gente eleva a nossa fé quando se conecta com a espiritualidade como um todo. Se você quiser ter uma figura de Deus na sua vida, se te conforta o coração, show de bola. Mas olha pro lado de Deus que realmente orienta ao melhor lado do ser humano, a melhor vida que o ser humano pode ter. Não na vida modesta, não na vida sem transar, e não na vida triste, enchendo sua cabeça de remédio, achando que vai melhorar. Porque o Freud falou no século passado que essa história de reprimir dava merda, que é um mal-estar para a civilização como um todo. Ele já avisou, ele já comprovou. Se você quiser continuar seguindo essa, porque Deus falou, porque Deus isso, porque Deus aquilo, e ficar deixando de ver a sua vida, você vai ver que lá no último dia, ou quando você estiver de cara com a morte, como eu já tive, o filme da sua vida passou rapidaço, e às vezes você deixou de se sentir bem, de viver, de transar, de fazer, de ganhar, de viajar, porque alguém falou que era errado. Esse é o terceiro motivo pelo qual as igrejas vão acabar. A religião tá com dias contados. Já tá com dias contados. Pode olhar e pode acreditar nisso daí. Não tem como a galera continuar vivendo, principalmente com esse novo mundo, com esse novo normal, sendo que a igreja tentou, fez sua parte de certo ponto e o caralho. Eu não vou nem entrar no mérito de que na Idade Média a gente tem relato de vários crimes que a igreja cometeu. Na época do descobrimento, a igreja também cometeu vários crimes contra os brasileiros, os índios originais. Então, quando você olha para a história da Inquisição com as bruxas, para as cruzadas, para a igreja em todos os seus crimes, você entende que o maior crime que você comete hoje é usar a igreja de argumento para não viver a vida que você realmente deseja. Consegue me entender? Então, meu tubarão e minha deusa, para você que perguntou, para você que queria saber a opinião do padrinho, pensa nesses 3 motivos. Por que eles reprimem, por que ninguém aguenta mais e por que a galera vai passar a abraçar mais a espiritualidade do que a religião, que é assim que a gente vive mais leve, melhor, mais conectado, com uma força divina que quer nos ver bem, que quer nos ver melhor, e é isso que importa para quando você estiver no filme da sua vida, passando lá no seu último dia, você se alegre de ter morrido igual aquele ditado fala, com lembranças e não com sonhos e arrependimentos. Show? Caso tenha gostado, deixa um like aí, manda pra alguém, comenta, pensa bem, que eu sei que você tá passando por isso, pode ter feito sentido pra você. Deixa a sugestão de comentário aí, comenta, dá uma força pro padrinho. Um beijo, tamo junto demais.